Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Estamos juntos desfrutando de mais um dia, nós estamos terminando a nossa semana, completando aí mais uma semana na presença do Senhor, né? Eu e você, recebendo esses benefícios da parte de Deus para a nossa vida, né? E como é bom a gente poder caminhar com o Senhor e seguir a nossa jornada. Quero desejar a você, né, desde já um final de semana muito abençoado, né, junto com a sua família, né, que você olhe para trás, veja o que conseguiu fazer, olhe para frente com a perspectiva, né, de coisas novas e boas que você poderá fazer, e bem como, né, no domingo, sempre com alegria, podendo servir, honrar, glorificar o nome do nosso Deus. A nossa porção diária hoje, a palavra de Deus, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 57 e o versículo de número 58, nós então podemos ler o texto seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Veja que bênção. Está terminando aqui o texto em que o apóstolo Paulo fundamentou a ressurreição de nosso Senhor Jesus. E ele então descreve a respeito dessa vitória de Jesus, e ele fala da mesma forma a realidade da pregação, da fé, da disposição de viver com o Senhor e para o Senhor, né, e principalmente refletindo sobre a realidade da eternidade. Em meio à incredulidade, Paulo fala da aparição de Jesus a Pedro, às mulheres, aos discípulos, a mais de 120, a mais de 500. Então ele fundamenta o aparecimento de Jesus a essas pessoas. E então ele descreve a realidade da nossa fé e principalmente apontando para o corpo perfeito, não é? O estado perfeito daquele que serve ao Senhor, falando do corpo terrestre, corpo celeste, falando do incorruptível ou do corruptível, e aí apontando para uma realidade muito maior. E ele termina esse texto, mais uma vez, falando da nossa realidade vitoriosa como servos do Senhor. E especialmente em Cristo é que nós somos vencedores. Mas é importante, não é, quando nós encontramos o texto do verso 58, chamando a nossa atenção, portanto, ou seja, diante de tudo que foi exposto, da realidade da salvação, da vida eterna, do perdão dos pecados, da contemplação da glória perfeita com o Senhor, né? Tudo isso, olhando para toda essa realidade e o triunfo de Jesus e a certeza da nossa vitória em Cristo, do verso 57, e ele vai dizer, portanto, sede firmes e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Quando nós pensamos sobre essa realidade, e talvez você esteja se perguntando, mas como que eu posso ser firme? O que significa isso na minha vida? Significa que as adversidades, as questões vão chegando, não é? Circunstâncias das mais diferentes, e que o cristão não pode se deixar levar por qualquer coisa que seja. É preciso nós continuarmos a nossa vida cristã, a nossa caminhada, a nossa corrida da fé, a nossa perseverança. Seja firme. Então é necessário, não é, que independente de coisas que nós vamos ouvindo, né, situações que chegam para nós, momentos em que nós estamos também enfrentando as lutas do dia a dia, e então que nada nem ninguém seja suficiente para nos paralisar. Então, nós temos que prosseguir. Seja firme. Essa é uma primeira realidade. Mas ele diz também, aqui na minha versão, inabalável, constante, né? Ou seja, essa nossa caminhada, corrida da fé, nós estarmos seguindo com o Senhor e para o Senhor, nós precisamos também considerar, né, a realidade de que nada pode nos deter, nada poderá nos parar, nada poderá nos impedir de avançar. Mas, sobretudo, é necessário nós estarmos atentos, não é? Para a realidade de estarmos também disponíveis para poder viver com o Senhor e para o Senhor. Então, quando nós pensamos sobre a ideia, né, da constância, é que nós não ficamos para trás,
nós não retrocedemos, nós não deixamos que as coisas que vão acontecendo, né, e as circunstâncias do dia a dia estejam determinando a nossa conduta, a nossa caminhada e a nossa fé. Pelo contrário, nós estamos sempre avançando. A ideia de ser constante e inabalável é que nós estamos perseverando, né? Que nós não estamos sendo detidos por nada e nem ninguém. Obstáculos que se levantam, nós ultrapassamos. E aí nós vamos prosseguindo, nós vamos vencendo. Mas ele diz, firmes, inabaláveis, né? A ideia da constância, e ele vai dizer também, sempre abundantes, né? É o que está aqui na minha versão, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Veja como que é importante essa compreensão para nós, né? De uma realização, de uma satisfação, né? E principalmente da frutificação. Né? Nós somos chamados para isso. Né? A ideia da abundância, né? De ser abundante, é que nós queremos sempre fazer mais para o Senhor. Nós não queremos simplesmente produzir ou trabalhar ou se envolver por se envolver, não apenas por uma atividade, né, o cumprimento de uma obrigação, né, não é isso. É uma questão de poder se envolver com alegria na obra do Senhor, né, de poder ter a satisfação de servir ao Senhor, que vai além de cumprir uma tarefa, de fazer parte de uma estrutura eclesiástica, de desenvolver algum tipo de ação específica. Não, pelo contrário. É de fato de poder se envolver, se engajar, se doar, é poder servir ao Senhor e de forma abundante, plena, cheia. Não é? Então, não é fazer por fazer, ou não é só fazer cumprindo uma tarefa ou uma agenda, né, estabelecida na estrutura da igreja. Ou seja, é poder servir ao Senhor, porque está dizendo abundante na obra do Senhor. Existem tantas áreas na dinâmica da igreja que o Senhor Jesus, ele é glorificado, ele é exaltado sobre a nossa vida. E tudo que nós fazemos, preste bastante atenção nisso, tudo que nós fazemos, e então se fazemos para o Senhor, a palavra de Deus diz que nunca será em vão. Nunca será, nunca passará despercebido pelo Senhor. Então, que você compreenda isso. A palavra de Deus, então, nos incentiva, nos encoraja, nos abençoa, nos fortalece nesta manhã, para nós estarmos envolvidos com o reino de Deus, estarmos comprometidos com o Senhor Jesus, e estarmos dispostos e desejosos de ser abundantes na obra do Senhor. Então, que você seja firme, que você seja constante e inabalável, e que você seja abundante na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, por este encorajamento que nós recebemos nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprirmos a nossa parte. Deus, nós queremos pedir que nos ajude para que a orientação do apóstolo Paulo, este ensinamento tão precioso, seja uma realidade na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos firmes, a sermos constantes, a sermos, ó Deus, inabaláveis, a sermos abundantes na tua obra. Deus, nós sabemos que o Senhor tem recompensa para nos conceder, mas, ó Deus, nós queremos cada vez mais poder exaltar e glorificar o teu nome com alegria, com satisfação. Abençoa o teu povo, Deus, a tua igreja neste dia, no nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço e que você se alegre ao estar participando dos cultos deste domingo, né? Na sua igreja ou na terceira igreja, né? Na nossa querida Tibácio. Né? Como família Tibácio, estarmos alegres, envolvidos, participando, né? E assim, então, oferecendo a Deus o nosso culto, o nosso louvor e adoração. Até segunda-feira, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.